Há cerca de um ano atrás, eu tomei uma decisão. Ao invés de ficar consumindo conteúdo de finanças e não fazer nada, eu resolvi aplicar. E durante um ano inteiro, eu resolvi testar, eu resolvi seguir várias das recomendações que o Primo Pobre fala nos vídeos dele. Construir reserva de emergência, evitar dívidas, investir todos os meses, não aumentar o meu padrão de vida, comprar ativos ao invés de passivos, viver abaixo do que eu ganho. E depois de 12 meses fazendo isso e muito mais, eu descobri duas coisas. A primeira é que algumas dessas dicas que ele passava funcionaram até melhor do que eu imaginava, e a segunda é que algumas delas são mais difíceis de se colocar em prática quando você assiste um vídeo de 10 minutos. Então hoje eu quero contar exatamente o que mudou na minha vida, o que valeu a pena, o que foi difícil, o que eu faria se tivesse que começar tudo de novo. Então, antes de falar dos resultados, vamos falar do porquê eu resolvi testar, porquê eu resolvi fazer esse experimento. Quando eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro, eu percebi uma coisa. Todo mundo tinha uma opinião diferente sobre o que eu deveria fazer com ele. Um dizia que era para gastar porque a vida é curta, outro falava que ações são muito mais arriscadas, outro defendia imóveis, outro dizia que só empreendendo para ficar rico. Era tanto conselho que eu percebi que eu precisava de parar de tentar ouvir todo mundo e começar a seguir uma estratégia. E um dos criadores de conteúdo que mais me apareciam era justamente o Primo Pobre. E o que mais me chamou a atenção nele não foi nenhuma promessa de enriquecimento rápido, foi perceber que ele é gente como a gente. A mensagem dele sempre foi muito parecida com aquilo que eu realmente acreditava. Que construir patrimônio e que guardar dinheiro demora, que precisa investir todos os meses, que é necessário ter disciplina, que precisa evitar as dívidas ao máximo. E tudo isso parece simples, mas não é porque uma coisa é simples que ela é fácil de ser feita. Então a primeira grande lição do Primo Pobre que eu segui e que você deveria seguir é a seguinte: a reserva de emergência ela muda a sua cabeça. A primeira coisa que eu fiz foi montar uma reserva de emergência. E sinceramente, eu achava que essa era apenas uma etapa burocrática. Algo que todo mundo dizia porque era o politicamente correto das finanças. Mas depois de alguns meses eu percebi que o maior benefício da reserva de emergência não era o financeiro, era muito mais o psicológico. Porque quando você possui algum dinheiro para lidar com os imprevistos que acontecem, que vão acontecer na nossa vida, cedo ou tarde, você toma decisões muito melhores. Você não entra em desespero quando aparece uma despesa inesperada. Você não precisa vender investimentos na pressa. Você consegue negociar melhor. Você dorme mais tranquilo. A reserva não aumentou o meu patrimônio diretamente, mas ela aumentou a minha tranquilidade. Isso vale muito. A segunda lição que eu peguei com o Primo Pobre e que eu decidi seguir à risca foi investir todos os meses. E isso independente do valor. Houveram meses em que eu investi bastante, houveram meses que eu investi pouco, aquilo que dava, e algo curioso aconteceu. Nos primeiros meses parecia que nada estava acontecendo. Você investe, olha o patrimônio, vê que ele não muda muito, investe de novo, mas mais uma vez parece pouco. E é justamente aí nessa fase que muita gente desiste. Porque a grande verdade é que o nosso cérebro gosta de recompensas rápidas. Só que investir, o processo de investir é justamente o contrário disso. Durante muito tempo você planta para só depois vir a colher. E depois de alguns meses investindo que eu fui de fato perceber a diferença na prática. O patrimônio cresceu, os dividendos aumentaram e esses mesmos dividendos voltavam para os investimentos, eu reinvestia eles. E foi essa a primeira vez que eu realmente entendi o poder dos juros compostos na prática. Não lendo um livro, não assistindo uma aula, mas vendo meu próprio dinheiro produzir mais dinheiro. É como empurrar um carro. No começo você tem que fazer muita força e ele quase não anda, mas depois que ele ganha velocidade, fica muito mais fácil de manter o movimento. Investir funciona de maneira parecida. O início exige paciência, mas a consistência começa a ser recompensada. A terceira lição foi entender que quando eu ganhava um aumento de salário, um aumento de receita, de dinheiro entrando, eu não precisava e nem deveria aumentar o padrão de vida. Essa talvez tenha sido a dica mais difícil de seguir. Porque toda vez que a nossa renda aumenta, a gente começa a ganhar mais dinheiro, existe uma vontade enorme de aumentar os gastos. Afinal de contas, está entrando mais dinheiro. Comprar um celular melhor, trocar de carro, morar em um lugar melhor, viajar mais. E não existe problema nisso, nenhum. O problema, o grande problema, é fazer isso imediatamente. E toda vez que a minha renda aumentou nesse período, nesse último ano, e foi bastante, eu praticamente mantive meu custo de vida igual. A diferença ia literalmente para investimentos. E foi isso que acelerou, que aumentou o meu patrimônio. Hoje eu percebo que enriquecer não depende tanto de você ganhar mais, mas sim depende de você conseguir manter uma distância saudável entre o que você ganha e o que você gasta. E essa distância chama-se capacidade de investir. E ela muda completamente o seu futuro. E a parte mais difícil de todas não é investir,
é não gastar. Quando as pessoas falam sobre investimentos, normalmente elas imaginam gráficos, ações, dividendos, rentabilidade, mas existe uma etapa que vem antes de tudo isso. E ela é muito mais difícil, que é controlar a vontade de gastar. Durante esse último ano eu percebi que o problema nunca foi não saber investir. O problema é que o nosso cérebro ele busca recompensa imediata. Você recebe o salário, abre uma promoção, lança um celular novo, vê alguém viajando, vê um influenciador mostrando um carro novo e começa a pensar, pô, eu mereço isso também, né? Mas o problema é que esse pensamento acontece todos os meses. É por isso que tantas pessoas transformam o aumento de renda que elas ganham, a promoção, o salário, o bônus, quase sempre em consumo. E por consequência nunca criam um patrimônio, nunca conseguem guardar dinheiro. E foi aí que eu percebi uma frase que o primo pobre fala tanto e que faz muito sentido. Enriquecer não é parecer rico. São coisas completamente diferentes. E eu não posso deixar de falar aqui do poder dos pequenos aportes. Outra coisa que mudou completamente a minha visão de investimentos foi entender que o meu patrimônio, o dinheiro que eu guardo, não nasce das grandes decisões que eu tomo. Ela, na verdade, nasce das pequenas decisões repetidas durante todos os meses. Quando eu comecei, os aportes eles eram pequenos. E, sinceramente, parecia que eles nem faziam diferença. Só que depois de um ano, eu peguei, olhei para trás e percebi uma coisa interessante. Nenhum aporte individual mudou a minha vida, mas todos eles juntos começaram a mudar. Isso serve para praticamente qualquer área. Um treino não muda o seu corpo. Uma leitura não muda a sua carreira. Um investimento não muda o seu patrimônio. As centenas deles mudam completamente a sua trajetória. A internet vende a ideia das grandes viradas, mas a realidade costuma ser construída por pequenas escolhas durante muito tempo. Mas nem tudo são flores, eu vou falar também algumas coisas que eu não concordo cegamente. E é que eu acho importante fazer essa observação. Seguir alguém não significa você concordar com tudo que ela fala. E durante esse ano que passou, eu percebi também que não tem uma estratégia que serve para todo mundo. Cada pessoa possui objetivos diferentes, profissões diferentes, realidades diferentes. Tem gente que deveria investir mais em conhecimento, tem gente que deveria empreender, tem gente que deveria focar primeiro em aumentar a renda, tem gente que realmente precisa economizar mais. Educação financeira não é decorar regras, é aprender a tomar boas decisões. Por isso, eu nunca gostei da ideia de copiar qualquer influenciador sem pensar. Nem o primo pobre, nem o primo rico, nem o Bruno Perini, nem ninguém. O papel deles é ensinar princípios. Seu papel é adaptar esses princípios à sua realidade. E o maior resultado que eu tive seguindo as dicas do primo pobre foi o seguinte. Quando eu olho para esse ano inteiro que passou, eu percebo que o maior resultado não foi na corretora em si, não foi o dinheiro que eu acumulei. O maior resultado foi desenvolver uma mentalidade de investidor. Hoje eu já me considero uma pessoa que investe, uma pessoa que pensa no longo prazo, uma pessoa que evita compras por impulso, uma pessoa que planeja antes de gastar. Isso muda completamente as decisões que eu tomo. E você não constrói patrimônio, você não guarda dinheiro apenas comprando ações. Você constrói patrimônio se tornando uma pessoa que consegue manter bons hábitos durante muitos anos. E depois de um ano tentando aplicar todas essas ideias, esses conselhos, existe uma conclusão que ficou muito clara para mim. O maior patrimônio que você constrói, principalmente no começo da sua jornada, não é o financeiro, é o mental. É aprender a dizer não para compras impulsivas, é entender que a liberdade vale mais do que paciência, é entender que a liberdade vale mais do que as aparências, é perceber que investir não é sobre ficar rico rápido, é sobre comprar tempo, comprar tranquilidade, comprar opções. E muita gente olha para quem já conseguiu acumular muito dinheiro e imagina que tudo aquilo começou quando a pessoa passou dos 100, 500 ou até R$1 milhão. Só que eu, Lucas, acho exatamente o contrário disso. A riqueza, ela começou no primeiro aporte, na primeira decisão consciente, a primeira vez que a pessoa escolheu investir ao invés de consumir. Foi ali que a trajetória mudou. Porque o patrimônio é consequência do comportamento. Se for uma pessoa que gasta muito, não vai ter patrimônio. Se for uma pessoa que poupa muito, vai ter patrimônio. E o comportamento ele pode ser construído independente da sua renda atual. Talvez você esteja assistindo esse vídeo aqui ganhando um salário mínimo. Talvez esteja na faculdade. Talvez tenha acabado de conseguir o primeiro emprego. Talvez nem tenha começado a investir ainda. E tudo bem, porque o objetivo não é você competir com quem começou 10 anos antes. É tomar uma decisão que faça você agradecer a si mesmo daqui a 10 anos. Foi isso que esse experimento me ensinou, e seguir as dicas do primo pobre não me deixou rico em um ano. E sinceramente eu nem esperava isso, mas me deixou muito mais preparado para construir riqueza durante os próximos 5 a 10 anos. E talvez essa seja a maior diferença entre aquelas pessoas que buscam atalhos e quem realmente constrói patrimônio, que consegue guardar dinheiro. Uns procuram a oportunidade extraordinária,
Outros apenas continuam fazendo o básico, mesmo quando ninguém tá olhando. E se esse vídeo fez sentido para você, seu like, se inscreve aqui no canal e aproveita e comenta aqui embaixo. Qual foi a maior lição sobre dinheiro que mudou a forma com que você enxerga o mundo das finanças? Foi com um primo pobre? Foi com um primo rico? Me conta aqui embaixo. E obviamente, o aprendizado não ia parar por aqui. Vai estar passando aí na sua tela um outro vídeo que é um complemento de tudo que você ouviu aqui, onde eu falo mais sobre finanças, dinheiro de uma maneira descomplicada. É só você clicar no vídeo que está passando aí na sua tela e correndo assistir. Eu agradeço a atenção até aqui, meu amigo, minha amiga. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto sempre. Valeu!